Meu amor, acredita em você, não desperdice o seu potencial. O medo é uma coisa natural, ele te protege de muitas coisas, mas se você tiver medo, vai com medo mesmo. Aquele friozinho na barriga é gostoso, vai que dá certo. Este podcast é patrocinado pela BRZ Insurance. Sejam bem-vindos para mais um episódio do Imigrante Rico Podcast com seu host, Thiago Prado. Aqui bate um papo cabeça com imigrantes que conquistaram sucesso na terra do tio Sam. Fala, turma! E a gente está aqui hoje iniciando mais outro podcast do Imigrante Rico e hoje eu estou aqui com uma conterrânea de Goiânia, Ana Vaz, empreendedora nata desde jovem, por necessidade, que veio parar aqui na terra do tio Sam. Aninha, não sei como que a produção te encontrou, mas eu estou muito feliz que você está aqui hoje. Bem-vinda, viu? Obrigada. Vai ser sucesso. E olha, se você não segue o canal, não curtiu, vai lá, curte, comenta, segue a gente no Instagram e depois que você escutar essa história, deixa o seu feedback, positivo, negativo, fala lá, Thiago, eu queria mais disso, eu quero mais esse perfil de pessoa, ou se eu nunca contei a história de alguém da indústria que você tem curiosidade, comenta lá no nosso site, fala, nossa, eu adoraria ver uma história de, sei lá, entendeu? Então deixa com a gente que hoje eu vou levar para vocês a história de uma esteticista, cabeleireira profissional da área de beleza, faz um pouquinho de tudo. Mas especializada em mechas. Então fica ligado Loiros. aí que ela vai te contar como que ela chegou lá. Nascida em Goiânia, natural. Não. Não? Não, eu falo que eu sou de Goiânia, mas eu nasci no Pará. Nasci no Pará, mas mudei pra Goiânia, a maior parte foi lá. Você tá igual o Rubão da TXC, não, tô brincando. O Rubão de Goiânia vive no Pará, é o contrário. É o contrário. Legal. Assim, eu falo que eu sou do mundo, né? Que eu já morei no Rio, já morei em Goiânia, já morei no Pará, já morei até na Califórnia. Então, assim... Mas aí você nasceu no Pará e foi pra Goiânia. Passei um pouco de tempo lá e depois fui pra Goiânia. Com 10 anos de idade. Sua família mudou pra lá? Mudou pra lá. Seu pai e sua mãe? Ficou. Meu pai e minha mãe, juntos. Que legal. São quantos irmãos? São 2 irmãos. 2 irmãos e uma loira. E uma loira. Legal. E aí você ficou em Goiânia até meus 28 anos, mais ou menos. E aí, aos 16 anos em Goiânia, você teve uma surpresa. Engravidei. Você engravidou. Anos. Foi mãe igual a minha mãe. Mãe raiz. Mãe raiz. Sim. Menino ou menina? Menina. Qual que é o nome dela? Thaís. Foi a primeira? Foi a primeira. São quantas? São 2. 2. Júlia e Thaís. Júlia e Thaís. Hoje. E aí, você tava em que ano da escola quando você engravidou? 6ª série, eu acho. E aí engravidou, e aí teve que amadurecer rápido. Sim. A vida mudou. Principalmente o amadurecimento, mas vem muito rápido. Não, sim. Parece que a cabeça, assim, parece que liga um switch, você troca, né? Negócio muda, Uau. né? Agora não sou mais aquela menina. Eu sobrevivi, né? Minha mãe fez... Então, eu engravidei aos 16, mas eu tive, assim, total apoio dos meus pais. No primeiro momento foi um choque, né? Lógico, né? Eu era aquela princesinha do papai. Meu pai, nossa, era um cuidado extremo comigo. E aí, de repente, engravida do primeiro namorado. Ele me deu total apoio depois. Meu pai e minha mãe me apoiaram muito. Família cristã, mas abraçaram. Sim, abraçaram. Na época, eu tava namorando e aí ele queria casar. Aí meu pai e minha mãe, não... De jeito nenhum, você não tem nem condição de casar, levar essa menina daqui, grávida. Não, você vai ficar aqui, eu vou cuidar de você. Então, aí eu fiquei com eles, né? Isso, né? Fiquei naquele choque. Eu acho que eu fiquei, assim, quase a gravidez inteira, assim, meio chocada, sem saber o que fazer. E aí, fiquei em casa e tive total apoio dos meus pais, graças a Deus. Sim. Então, foi bem tranquilo. E aí, quando a Nene nasceu, você foi trabalhar? Você voltou pra escola? Como que foi? Quando eu estava grávida, minha mãe, desesperada, né? Falando, meu Deus, o que vai ser dessa menina? Aí ela começou a me colocar em um monte de curso de estética. Então, passei a gravidez inteira, eu parei de estudar, né? Eu parei na escola mesmo, parei de estudar. E minha mãe falou, então, já que você vai ficar esse tempo sem estudar... Certo. Eu acho que ela me tirou mais pelo constrangimento, eu acho, não sei. Na época, nem foi uma decisão minha, né? Então, ela me tirou e falou, você vai fazer curso. Você vai fazer curso de depilação, você vai fazer curso de estética. E comecei a fazer um monte de curso, né? Mas eu sempre tive aquela pegada mais com cabelo, né? Porque teve já aquela afinidade família, já desde desde nova. Foi criada praticamente dentro do salão, dentro desse ambiente de universo feminino, de beleza. Então, pra mim, aquilo ali já era... Já tinha uma paixão ali. Já, era nato. E aí, você começou a fazer o quê quando a Nene nasceu? Você fez o quê? Eu trabalhei dentro de casa, né? Minha mãe tinha
casa, no Brasil a gente chama de barracão, né? Sim, o barracão lá. Só que é tipo um puxadinho. Sim. Era um puxadinho, eu morava numa casa, na Nova Suíça ali, é uma casa de esquina. Sim. Tinha vários prédios ao redor. Ok. Né? Então, minha mãe falou assim, não, então vou montar aqui um salão e você vai trabalhar. Certo. Então, eu fiquei um tempo ali estudando e trabalhando, depois eu voltei a estudar, né? E fiquei trabalhando ali na estética. Ou, na estética não, no salão. Então, eu atendia as clientes, fazia cabelo, progressiva, escova, esses serviços Isso já aos assim. 16, 17 anos de idade, você estava ali? 16, 17, eu já estava ali, já trabalhando. Caraca, então pela sua idade você tem muita experiência. O pessoal fala assim, gente, mas você já fez isso tudo? Eu falei, já fiz isso tudo. Porque o que conta é a experiência, né? Sim. Várias vezes estragando ali, consertando, Exatamente. aprendendo, crescendo, evoluindo. Tudo é aprendizado. Aí eu fiz trabalhando com estética, depois eu quis fazer alguma coisa que fosse faculdade. Né? No Brasil tem essa coisa, tem que fazer faculdade, tem que ser formada. O que você acha disso? Gente, sinceramente, eu mesmo não forço ninguém a fazer. Tipo assim, eu venci na vida sem faculdade. Lógico que me ajudou muito em muitas questões a faculdade em si. Certo. Em várias áreas. Mas eu não acho que seja o único caminho, não. Sim. Hoje em dia, não. Antigamente, talvez sim. Aí você chegou a fazer faculdade de quê? Eu fiz fisioterapia. Legal. Meu pai e minha mãe meio que me guiou ali, te é, influenciaram. Me influenciaram. Tipo assim, não, vai fazer, porque minha mãe tinha, dentro do salão, tinha parte de estética. Certo. Então, ela falou, não, vai fazer fisioterapia, porque a gente pode pegar as licenças. Você fez um supletivo? Fiz um supletivo. Fez supletivo, entrou porque pra eu tive faculdade. que parar, né? Sim. Uau. Aí eu fiz. Nossa, tinha esquecido desse detalhe. Eu fiz. Quando a minha mãe falou, né, de fazer, não, vai fazer uma faculdade e tal. Ela falou, vai fazer o de fisioterapia, porque a gente junta, nós duas, vamos abrir uma clínica de estética, você pega as licenças dos aparelhos mais tops e tal, e a gente vai trabalhar. Só que minha mãe já não estava mais naquela época de trabalhar muito. Você ouviu falar da Bella Sisters aqui? Não. Um salão gigante que tem nele, que as irmãs são assim. Ah, sim. Eu acho que antigamente minha mãe, nos anos 80, tinha algo assim. Tinha. Ela tinha agência de modelo com a minha tia, era tipo um centro, né? Era um hub. Essa mãe já estava fazendo collab antes de collab ser modinha. Sim, eram as mulheres, né? As histórias das mulheres da minha família são bem engraçadas, assim. Elas são bem... Hoje em dia estão mais cool, mas era bem engraçado. Então, a minha tia tinha uma centro de manequim. Sim. Né? Moda, sim, modelo. Uma agência de moda, boutique de roupa. Eu tava esquecendo. Uma agência de modelo, a minha mãe tinha boutique de roupa, a minha tia tinha uma academia com estética também. Então, todas as irmãs trabalhavam juntas ali, cada um na sua área. E aí eu cresci nisso, salão, academia, estética, beleza, moda, roupa. Então eu tava sempre ali pra cima e pra baixo. E minha mãe também, não tão nova, minha mãe teve com 25, né? Então, uma época ela separou do meu pai, ficou separada, então ela focou tinha que se virar, né? Então ela teve essa pegada empreendedora, ela ia no Rio, grávida de mim, pegava um ônibus, ia no Rio de Janeiro, fazia compra, voltava pra Belém, vendia as roupas, então... Certo. Ela sempre foi muito virada. Mas aí você voltando pra lá, pro curso, aí você foi fazer o curso, aí você parou de trabalhar pra fazer o curso, tinha criança, como que você gerenciou tudo isso? Minha mãe me ajudava, ficava com minha mãe, era assim, ó. Eu fico com a Thaís pra você estudar ou pra trabalhar. Pra farra, não. Certo. Se eu quisesse sair, eu tinha que me virar. Sim. Né? Mas para estudar e trabalhar, ela ficava. Então, eu tinha esse apoio. Eu consegui estudar, consegui trabalhar. De vez em quando você falava que ia pra biblioteca e ia pra pecuária, né? Eu vou dormir na casa da minha amiga. Nossa, você me lembrou agora de tanta história. Eu tô indo lá pra biblioteca. Tô pra vou dormir na casa da minha amiga. Tava lá na pecuária, na Vila Nova. Quinta, sexta, sábado. Não, vou ficar por lá mesmo. E ela... Nossa, você lembrou tanta coisa agora. Minha amiga era sócia da SGPA. Então ela tinha aquela credencial. Você não paga pra entrar, você entra em tudo quanto é lugar. Oh my God. Meu Deus. Eu era muito novinha, já... Eu já tava na farra. Mas aí você chegou a concluir a universidade. Não, com 3 anos eu parei. No 3º ano eu parei. Você virou e falou assim, não é pra mim. Não é pra mim. Eu gostava de estudar da parte de anatomia e tudo mais, eu gostava. Mas quando eu fui pra parte de estágio, eu não gostei. Eu fui pra fazer estágio na PAI, né? Com crianças com síndrome de Down, dificuldades e tudo mais.
E eu não gostei muito, eu ficava muito abalada. Afeta a gente emocionalmente, Afeta. né? Uhum. Eu acho que eu não tinha essa... Hoje em dia, talvez, mas naquela época eu era muito nova, eu não tinha essa... Não, mas é muito importante entender isso. Nossa, eu ficava muito abalada. Então, eu falei, não é isso pra mim. Eu comecei um empreendimento que chama Padref, Paz Divina e Repatriação Funerária. E o modelo de negócio é sensacional, que é traslado funerário. A gente não deixa de morrer aqui, só porque, pra mim, a maior dificuldade que eu tive foi essa. Foi não absorver a dor das famílias enlutadas. E não ficar com aquilo na memória. Então, como é muito importante para o empreendedor, e até para quando a gente vai estudar também, né? Pensar no curso e pensar como que eu vou me lidar com uma situação dessa. Ou seja, fazer um teste antes. Porque afeta a gente. Sim. Como te afetou? Então, eu chegava muito mal em casa, eu não... Ficava pensando naquelas crianças. Sim. Meu Deus. Não desconectava. E as mães, às vezes, não tinham todo aquele cuidado. Ficava meio, tipo... Aí eu entrava naquela, tipo, meu Deus, como tá essa criança? Não tirava a criança da cabeça. Ficava naquele buraco O ali. dia inteiro pensando na criança, Uau. meu Deus. Então eu falei assim, não vou pra mim. Chegava triste em casa. Uhum. Eu não sou uma pessoa triste, eu sou uma pessoa alegre. Eu falei, não quero pra mim isso. Aí fiz alguns estágios, também fiz lá no CRER, também CRER você deve conhecer, que é gigantesco. Certo. Mas também, tipo assim, Não pra deu. eu chegar na minha área que eu queria, eu ia ter que passar por muita coisa. Sim. Ia ter que passar, provavelmente, lá no Hugo. Então, eu falei, Ver a não é pra quebradeira. mim. Falei, não quero. E aí aquela formiguinha de empreendedorismo tava ali, né? Sim, eu sempre fazia meus correzinhos ali. Nos corres, né? Quando as amigas iam... Aqui na América a gente fala part-time. Meus part-time. Você tinha seus part-time lá em Goiânia já. Há muito tempo. Então, eu já ficava fazendo. Eu sempre pegava meu carro e ia. Quando não tinha salão, Sim. eu pegava o carro e ia na casa das clientes. E aí, lá eu fazia meu dinheirinho e tal. Que Mas legal. não parava. Não tinha nem aplicativo pra aquela época, mas você já rodava já no Já rodava. Nextel mesmo. Aham. Não, muito legal. E aí você mudou de Goiânia, foi para outros estados e um dia você encontrou um valadarense e decidiu vir para Boston? Como que foi? Não, De onde que veio essa ideia de vir para os Estados Unidos? Valadarense, agora eu peguei. Não, peguei a visão. Não foi valadarense, não. O meu ex-marido era obcecado pelos Estados Unidos e nunca tinha vindo. Então vamos voltar então. Porque aí a gente teve a Thaisa e depois veio a Júlia, não foi? Sim, foi quando eu casei, lá pros 20 anos. Eu casei e tive a outra menorzinha, né? Isso. Aí... Qual que é a diferença de idade das duas? 8 anos. 8 anos. Aí... Você tinha esquecido, né? Como que era, você falou, vamos fazer de novo. Não é, menina? Entrei naquela, não, vai ficar sozinha. Filha única é muito mimada, né? Não, vamos, vai que acontece alguma Mas coisa. o bom é que aos 8 você já escalou o negócio. A de 8 cuidava da pequenininha. Exatamente, empreendedora, Você já tinha entendeu? babá, Exatamente, visionária. Você casou, aí você Exatamente. casou, teve a segunda. Sim, aí ficou lá, a gente ficou um tempo em Goiânia, aí deu aquela confusão toda no Brasil, né, aquela crise. Aí a gente, acho que isso aqui não vai ficar legal, vamos embora, vamos tentar uma coisa nova. Aí eu, aventureira como sou, não sou apegada a nada, Sim. falei, vambora, se der certo, se der o visto, se aprovar tudo certinho. Eu já tinha, meu visto estava vencido. Meu visto Você já tinha visto já? Já tinha vindo pra cá várias vezes. Então você já tinha conhecido já? Já. Meu pai é piloto, na época da Varig. Legal. Então, ele fazia baseamento na Califórnia. Certo. Tinha um voo que fazia, que era Los Angeles-Tóquio. Quando a Varig abriu essa linha, Sim. eles precisavam de piloto Sim. brasileiro para ir morar lá um tempo, para ficar fazendo essa ponte aérea, né? Sim, que sim, fala. sim. Então, aí ele foi para lá e falou, é uma grana boa, Sim. vambora. Aí a gente ia, ficava tipo 4, 5 meses, voltava pro Brasil. Então você já tinha o pezinho aqui Sim, no já. curral. Sim. Desde nova, eu vinha e voltava. Então, assim, já tinha no meu passaporte várias entradas Várias e entradas, saídas. várias saídas. Então já foi tranquilo para pegar o visto, né? Então, quando foi a família inteira, acho que o povo pensou, vai lá só dar uma passeada e volta, né? E aí tá nunca até mais hoje. voltei. Que então, legal. aí... E eu quando você sempre veio pra cá, falava, você veio pra onde? Qual que foi o primeiro lugar que você decidiu ir? Pra cá, pra Boston. Você veio pra Boston mesmo? Não queria.
Mas peraí, você já tinha conhecido Los Angeles, San Diego, aquela coisa maravilhosa. O que você veio inventar de fazer nesse frio, filho? Explica pra gente aí, o que te atraiu pra cá? Eu tô até hoje pensando aqui. Eu também. O que eu vim fazer O que aqui? goiano vem fazer em Boston? Não sei. Eu também. No dia que você descobrir, você me conta. Eu te conto. A gente conta também, viu? Não sei, mas assim, eu falava, gente, eu era obcecada com o Texas. Quando eu vim pra cá, quando eu queria Goiânia, vir, né? faz Exatamente. Vou lá pros cowboys. Aí eu falei, gente, eu sou apaixonada no Texas, porque lá as casas são maiores, aquela coisa, né, do sonho americano. Go big or go home. Exatamente. Eu ficava lá no Google Earth, passeando nas ruas. Falei, não, gente, eu quero morar aqui, olha essa casa e tal. E queria ir pro Texas. Mas eu tinha uma tia que morava aqui há mais de 20 anos, né? Ela é pastora de uma igreja. Ah, então você tinha família aqui. Sim, aí eu pensei, falei, talvez seja melhor, né, para eu já chegar lá, me adaptar ali, já tem alguém para me ajudar. Sim. Aí acabou que a gente decidiu vir por questão desse apoio, né, de ter alguém aqui. E aí a gente ficava nessa conversa o tempo todo, perguntando tudo, igual todo imigrante faz, né? É ficar perguntando um monte de coisa. Sim. E naquela época não tinha aquele tanto de canal de YouTube, né? Não tinha. Por quê? 8 anos atrás, né? 8 anos atrás. Tinha uns não, poucos. já tinha malandragem já. Não, Tô malandragem eu não... Não caí nesse golpe. Ai, nem conheci. Então, assim, tinha alguns canais, mas poucos, muito pouca informação. A gente tem que fazer piada dessas situações, Tem. né? Avestruz Master, Não malandragem, Telex Free, a gente nunca pode esquecer, gente. Viaja há um tempo aqui esse podcast. Então, não caí nesse golpe. Eu fui em outros, né, canais, eu nem lembro quais são. Mas o que me deu o clique, eu acho engraçado contar isso, que o clique para eu vim trabalhar na minha profissão aqui foi uma propaganda da Universal que passava na Record. Você tá me engano? Eu não sei se você já conhece a propaganda. Não, Caminho das Índias? Não. É até uma Flávia Leal, que ela é empreendedora aqui. A Flávia Leal. Sim. Ela tem escola de cosmetologia e tal. Sim, Flávia Leal. E aí ela passava numa propaganda na Record que falava assim, eu sou empresária, eu vim dos Estados Unidos, sou empresária da beleza, nananã. Eu sou a Universal. Você já viu essa propaganda? Que sempre passava na Record. Aí eu vi ela lá, né? Tipo assim, Flávia Leal, empreendedora. Muito bem sucedida. Sim, Flávia Leal, empreendedora, Massachusetts. Eu falei, peraí, vou dar um Google aqui. Fui lá, dei um Google, achei a mulher, achei tudo. Aí lá eu comecei a procurar informação. Aí, como eu já tinha feito alguns cursos, né? Mas eu tinha feito alguns cursos de cabeleireiro meia boca, sabe? Eu falei, não, acho que agora eu vou para os Estados Unidos e eu vou focar nessa carreira. Aí eu fui em Goiânia, procurei um curso bom. Não sei se você conhece o Subilt, lembra do Subilt? Não. O Subilt é uma rede de salão que tem em Goiânia, bem famosa. Tem dentro de shopping, dentro do Flamboyant, várias. E é um salão, assim, bem conhecido. E tem escola, então a escola deles é diferenciada. Que legal. Né? Então, agora aí tem a Marcinha, né? Que é a Fecha Escova. Como? A Marcinha, já viu a Fecha Escova? É. A Marcinha lá de tipo assim, Goiânia. é mesmo? Marcinha acho que tá com mais de 400 franquias no Brasil. Uau. Ela é estilo a Dry Bar. Daqui dos Estados literalmente, Unidos. né? Até a cor. Até a cor. Mas eu achava o máximo a ideia do negócio. Genial. Não, que legal. E você fez esse curso. Sim, aí eu falei assim, não, eu vou para os Estados Unidos e lá eu vou bombar. Vamos lá. Aí chegou a época de ir, né? Só que aí eu fui vendo, falei, gente, mas eu procurava as coisas, o povo só fazia limpeza aqui, limpeza. Limpeza e construção, limpeza e construção. Falei, então, acho que eu vou chegar lá e vou para limpeza, né? E vim preparada, assim, para o pior. Certo. Né? Já vim com a minha cabeça, assim, eu vou ser humilhada, vou lavar privada. Pensei aquele cenário, assim, fiz um terrorismo na minha cabeça, né? E aí... Veio condicionada. Eu penso assim, prepare-se... prepara pro pior. Pro pior, isso. Eu espero o pior aí, mas se der certo, deu, né? Eu já tô preparada. E era um teste, a gente ia vir para fazer um teste. Eu falei assim, vamos ver qualquer coisa. Aí você veio com esposas dos menininhos. Sim, eu não vendi casa, eu vendi só, tipo, carro. Sim. Vendi os carros que tinha e trouxe o dinheiro, vou esperar. Então... eu não cheguei a vender tudo. E você chegou aqui com quanto tempo você... Qual foi seu primeiro emprego quando você chegou aqui? Seus primeiros dólares que você ganhou? Os primeiros dólares foi eu mesmo fazendo... Eu não trabalhei pra ninguém. Assim, quando eu cheguei. Certo.
Porque eu cheguei aqui, fui procurar emprego de limpeza, certo. né? Fui procurar, vai dar Sim, help, sim, que sim, é o que sim. todo mundo falava. Vai dar help, vai dar help. Pensei, minha Pra minha pastora... avó que tá acompanhando aí, o que é dar help? Então, dar help é trabalhar na limpeza, ajudando, né? Ajudante de limpeza. Isso, ajudante Minha avó tá de lá em limpeza. Cristianópolis, ela não entende isso não. Não, dar help, né? É. Então, é dar uma ajuda ali, né? Ir nas casas, fazer limpeza e tal. E aí, eu cheguei na igreja da minha tia e falei, vou arrumar um emprego aqui, vou arrumar alguma coisa aqui pra eu fazer. Nada, ninguém me dava oportunidade. O povo olhava assim, não, você vai me dar trabalho. Vou te levar não, que você vai me dar trabalho. Recém-chegada. Recém-chegada, não, vou perder muito tempo te ensinando e tal. Aí já bateu o desespero. Falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer aqui? Porque eu pensei que eu ia limpar a casa. E nem para limpar a casa eu tô prestando, então vou fazer o quê? Aí a minha prima falou, olha, tem um bazar. Foi assim que você conseguiu seus primeiros clientes? Foi no bazar. Bazar onde? Bazar de Boston. No Facebook? No Facebook. Da Thalita? Da Thalita, aham. Ah, tá. A Thalita, Tá, promoveu muitos empreendedores. Oh, demais. A Até BRZ, hoje, né? sim, a gente começou através do bazar na época. Olha, que legal. É, Quem qual nunca algoritmo passou pelo funcionava. bazar? Thalita é Né? uma grande amiga. Eu conheço ela assim, de altos, Super né? recomendo conhecer, uma pessoa maravilhosa, coração gigante, grande amiga. Ela e o enrolado do marido dela, que eu gosto muito dele também. Se você dado assistir isso aí, recado. eu gosto de você, viu? Mas tem enrolado. Ele que instalou a iluminação aqui todinha. Ah, que legal. Não, amigão, então. Super profissional. Então, aí eu vim, aí eu comecei e falei, fiquei desesperada, né, gente? O que eu vou fazer aqui nesse lugar? Aí fui no bazar, falei, vou postar meu trabalho, né? Vou postar que eu faço escova, que eu faço progressiva, e vamos ver o que vai dar. Aí eu já consegui umas clientes ali, eu ia na casa, fazia escova, fazia progressiva, e aí eu postava todo dia no bazar. O bazar virou meu best friend. E todo dia lá de manhã, às 7 horas da manhã, eu postava um cabelo que eu tinha feito. E aí começou a vir cliente. E aí depois de um tempo, um cabeleireiro muito famoso aqui, na época ele estava bombando, o Marcos de Castro, né? Eu gosto de falar o nome porque eu gosto Sim, a gente tem de honrar as pessoas, que honrar né? as pessoas. Sim. Então, ele que me deu a primeira oportunidade de trabalhar no salão. Ele falou legal. assim, gostei do seu trabalho, você quer vir aqui me ajudar, tal. Quinta, sexta, sábado, você trabalha como assistente pra mim. Aí eu falei, vou, né? De segunda, terça, quarta, trabalho pra mim. Quinta, sexta, sábado, eu trabalho pra ele. E aí eu trabalhei pra ele por um tempo, enquanto eu ia fazendo a minha clientela. Certo. Né? Então, segunda, terça, quarta era pra mim, quinta, sexta, sábado pra ele. Aí fui fazendo clientela, não clientela dele, cliente separada, sim. né? E chegou uma época que eu falei assim, olha, pra mim já não compensa mais, porque eu ganhava pouco ali. Falei, vou atender as minhas clientes. Serviu enquanto deu, foi bom pra ele, foi bom pra você. Sim, mas a gente sabe que todo mundo quer crescer, né? Sim. Então aí... Mas de uma forma honesta, né? Sim, de forma Não honesta. saiu, não... Sim, não. Não sacaneou Nunca, eu o não cara. com ninguém aqui nos Estados Unidos, em todo lugar que eu passei. E foi quem bem faz tranquilo. isso não cresce, né? É incrível isso é verdade. E isso é uma coisa que eu penso, né? Eu acredito nisso também. Se eu for o com uma karma. intenção ruim, lá na frente, o tapete... Deixa a mensagem pra quem tá recém-chegado, que vem na malícia, na maldade. Conta pra eles o que acontece com esse pessoal Ai, aqui. gente, você tem um tempo contado. Não é? Né? Você cresce, mas você... Pum, o tombo é maior. A gente vê Não muito isso aqui, né? adianta. Muito. E eu sofri muito com isso, porque as pessoas, elas vêm na maldade. Vem na maldade. Né? E, tipo assim, eu acho que não precisa. Não tem Faz necessidade. o seu. É abundante. Faz tem cliente o pra seu. todo mundo, não tem? Sim. Eu não consigo atender todo mundo. Gente, tem cliente demais. Não adianta você ficar brigando. Ficar chateada, porque o cliente está sentado na cadeira de outro cabeleireiro. Gente, vai uma, daqui a pouco vem outra. Relaxa. Normal. É normal. E isso aqui nos Estados Unidos, é bem forte. No Brasil eu não sentia isso. Aqui as pessoas concorrem, mas elas concorrem assim, com muita competição, com maldade. Muito. E assim, muito. é desnecessário. Aqui o que eu percebo muito uma frase que eu escutei um dia. Quero te ver bem, mas não melhor do que eu. E a pessoa preocupa muito com o que você está fazendo e não com o que ela pode fazer para melhorar. Exatamente. E nessa confusão aí, o que acontece? Ela acaba se perdendo. Exatamente, você se perde. Porque eu acho que você tem que fazer aquilo que você tem que fazer. Que você é bom para fazer. Faz o seu, esquece o do outro. Aprimora. Esquece a concorrência, foca em você
E o negócio vai fluir. E aí você chutou o pau da barraca, falou muito obrigado pela oportunidade, saiu com portas abertas e pra onde você foi? Aí, nessa época, eu voltei a trabalhar em casa. Eu ficava trabalhando em casa, né, nos 3 dias. E eu fiquei em casa por um tempo. Fiquei lá trabalhando só pra mim. Depois de um bom tempo, essa mesma pessoa que eu trabalhei comprou um salão, porque ele não trabalhava em salão, ele trabalhava com cadeiras alugadas, né? Ele não tinha o salão dele. E ele abriu um salão, comprou um salão. E ele me ligou, Ana, quer vir trabalhar comigo de aluguel de cadeira, tal, se quiser vir, tal, tem espaço. Eu falei, vou pensar. E acabou que eu fui. Então, eu voltei a trabalhar com ele, porém, de cadeira alugada, que pra mim compensava mais, né? E aí eu fiquei trabalhando com ele um bom tempo, depois trocou o dono. Aí depois entrou uma pessoa para trabalhar de assistente de um cabeleireiro, e a gente se conectou, bacana. E eu falei, vamos montar um salão para nós duas, agora. Vamos empreender. Mas já estava empreendendo, já era uma solopreneur. Já. Eu acho que cadeira alugada você já é uma empreendedora. É solopreneur, né? A gente fala solopreneur, que é o solo empreendedor, empreendedor Sim. solo. Porque você tem que se virar com tem que tudo. Se virar. Quando você aluga cadeira, é só o espaço. Você tem que procurar seu cliente, você tem que comprar seus produtos, você tem que gerir as suas clientes, o agendamento, as suas finanças. Você tá ali, é um microempreendedor mesmo ali, né? Dentro de um salão. Então, depois a gente mudou para esse salão menor, reformamos o salão todo e começamos a trabalhar. Trabalhamos lá por um bom tempo. E aí você juntou com esse colega, essa profissional, e vocês foram criar o seu próprio espaço. Sim, aí a gente montou ali, em Somerville. Em Somerville, legal. Era um salão que estava fechado de uma hispana. Foi o salão 2020, dela... isso aí, uns 2 anos atrás, 3 anos atrás? 2018. Antes da pandemia. Foi antes da pandemia, de 17 para 18, se não me engano. Daí ela tava com o espaço parado, eu falei, vamos lá, né, movimentar o salão dela e tal, para ela vai ser bom, porque a gente vai estar pagando, já que tá parado. E aí, depois de um tempo, acabou que não deu certo ali, mas a convivência, a dona ficou um pouquinho ciumada, eu acho, e aí começou a implicância e tal, acho que a pessoa cresce o olho, né? Tipo, nossa, tá movimentando bastante, eu acho que tá pagando pouco, e aí já começa a querer, né, cobrar mais. Cultura também. Eu vejo que muitos empreendedores e muitos empreendedores wannabe, aqueles que querem ser, eles não têm o emocional preparado para ver o desenvolvimento dos outros, celebrar a vitória dos outros. E aí ele tem aqueles gatilhos mentais deles ali dentro que toda vez que ele vê algo que incomoda ele, lembra de uma situação e ele vai acumulando aquilo, aí tem aquela ponta do iceberg que estoura. E no salão você vê muito isso. E em restaurante também. É aquela, a gente fala cattiness, né? Tipo, igual gato brigando, um arranhando o outro ali, querendo o que é o do outro. Sim. E a gente vê em outras indústrias também. Muito, muito, muito tem a ver com o emocional da pessoa. Sim. A pessoa tá com o emocional quebrado, tá com problema financeiro, com problema em casa, com aquela situação, ela leva pro trabalho dos dias e faz aquilo ali se tornar um ambiente muito desagradável. Você falou agora, eu lembrei até de um comentário que eu escutei. Ela falou assim pra minha amiga, né? Falei, não, eu vou aumentar o aluguel assim dela. Se ela consegue pagar o carro dela e abastecer o carro dela, ela consegue pagar um aluguel maior. Porque eu tinha acabado de trocar de carro, né? E ela, tipo assim, ué, o que tem a ver, né? Tipo assim, se tá funcionando pra você, por quê, né? Ou seja, ela não pode ver o outro crescer que quer... Ver uma oportunidade. É algo que aconteceu com a gente aqui dentro da BRZ, entendeu? Você traz as pessoas, você constrói elas, e aí você dá oportunidade. Aí chega um certo ponto... elas pensam, vou derrubar ali e pegar o que sobrar para mim, entendeu? E o que é mais importante para você que está nesse projeto de empreendedorismo é o grupo que você cria. Uma pessoa sozinha nunca ganha de um grupo. Ela pode ir, mas a união faz a força. Sim. Então, quando você pega, né, as batalhas de Troia, dos gregos, você vê como que um exército tão pequeno consegue fazer um estrago tão grande. Então você pode ter até uma pessoa, entendeu, com aquele intuito maligno. Só porque quando você tem um time forte, não é aquele local físico, não é as cadeiras, entendeu? É o grupo. Exatamente. E de um grupo unido ninguém ganha.
Isso é verdade. Isso é muito as conexões, né, que você faz, Sim. o meio em que você vive, a mentalidade das pessoas que você A energia tá que você coloca lá envolvida, a fora. energia, com certeza. Isso tudo, eu acho que isso tudo influencia muito. Eu sou muito com esse negócio de energia. Eu sou muito também. Você vê as pessoas com energia maligna, você vê... tem muito a ver com as doenças que elas têm, com as situações que elas se encontram. Parece que tudo dá errado na vida da pessoa. Exatamente. E muita gente fala, por que tá dando errado, né? Porque não colabora também com o outro, nem consigo mesmo. Fica sempre naquela mentalidade pequena e não Cara, cresce. Eu cheguei a um ponto de falta de paciência agora, sabe? Acho que tô chegando aí agora já passei dos 35, indo pros 40, e você já começa a não ter paciência mais. Então a pessoa chega pra mim e fala, o negócio tá difícil, tá ruim. Eu falo, tá ruim? Vai piorar. Vai ficar uma merda, sabe por quê? Porque você continua na mesma bosta, com os mesmos amigos, com os mesmos grupos profissionais, com a mesma mentalidade, com o mesmo emocional, com o mesmo conhecimento. Então vai pra porra, vai ficar ruim mesmo. Se prepara, caralho, que vai ficar muito ruim. E só reclama, né? Só reclama. Continua reclamando, é só o que você vai atrair. Só reclama. Né? E aí todo teste difícil que vem, o que a gente aprende? Cara, que aprendizado. Graças a Deus que aconteceu comigo agora, porque ali na frente isso vai melhorar. E aí quando você tem essa mentalidade, nada mais te abala. Sim, exatamente. Hoje em dia eu tô mais tranquila. Já tomei muita porrada aqui. Muita decepção, muita, né? Qual foi a sua maior dificuldade nesse processo? Porque aí você passou por esse salão e você foi pro próximo. Como que foi essa transição? Então, eu senti muito isso aqui. As pessoas têm dificuldade de ver o outro crescer. Né? Eu sou uma pessoa que eu posso dizer que eu sou da paz. Eu não arrumo confusão. Né? Eu falo assim, ok, então vou me retirar. Não quero mais estar nesse ambiente onde a pessoa quer competir com você. Tipo assim, existe uma competição saudável, né? Para você se melhorar. Agora é uma competição de você querer, né? Sacanear os outros, desculpa a palavra, gente. Não, mas é sacanear os outros, aí não é legal. A gente não é podcast cristão, tá? Apesar da gente ser cristão, a gente pode falar palavrão. Então, Mas eu sou criticado às vezes no podcast. A gente fala, por que o cara falou, mas eu diminuí já. A crítica é bom. É bom. Bom. Então, aí eu preferi me retirar. E aí depois eu falei assim, quer saber, acho que tá na hora de eu procurar o meu cantinho, né, para eu fazer do meu jeitinho, né, para eu me livrar um pouco dessa tensão dos lugares que eu passei, né? Então aí eu decidi empreender, de verdade. Teve uma época que eu fiquei, eu volto, não volto pro Brasil, fico aqui, não fico, o que eu vou fazer? Essa questão política deixava a gente muito, né, naquela oscilação. E aí, quando eu decidi ficar, eu falei, não, vou ficar, vou empreender aqui mesmo e seja o que Deus quiser, né? E aí eu decidi abrir meu próprio salão. Foi um pouquinho antes, foi em 2019, no final de 2019, que eu comecei já a procurar o espaço, fazer acontecer. E aí, esse salão foi onde, Ninha? O salão em Malden. Esse foi em Malden, já o atual. O atual, eu achei o espaço. Como foi o planejamento para você abrir esse salão? Você teve tempo, só foi supetão, aconteceu? Então, eu falei assim, vou abrir um espaço, pensei primeiramente um espaço pequeno. Certo. Né? E aí eu não estava achando um espaço pequeno, tal, achei esse lugar, quando abriu a porta, assim, o salão é enorme. Aí eu falei, uau, aí a minha cabeça já imaginou um monte de coisa, né? Aí já veio aquela experiência de academia, boutique, que não sei o quê, falou, vamos fazer um pouquinho de tudo aqui. O que eu posso fazer aqui? Agência de modelo. Aqui, aí eu já baixou o arquiteto ali, aqui, corta aqui, põe ali e tal. Vai ficar bom. E aí foi isso, eu peguei, minha cunhada é arquiteta, design, falei, faz o projeto assim, assim, assim e tal, acho que vai dar certo. Falei, fiz o projeto, tudo lindo, empolgação, beleza, vamos assinar o contrato, ok, assinei o contrato. 2 semanas depois, fecha tudo, pandemia. Covid. Vral. Aí eu falei, e agora? Tudo fechado. O que eu vou fazer? Sem trabalhar, né? Porque eu tive que parar de trabalhar, né? Onde eu estava trabalhando era cadeira alugada, o salão fechou, que era em Summerville. Fechou, eu não pude trabalhar, fiquei os 3 meses sem trabalhar e fui partir para a reforma, né? E aí tinha toda a questão dos permits, das licenças, só que o City Hall estava fechado, o City Hall, né? A prefeitura, tudo travado. Não conseguia, perguntar para ninguém. Não tinha ninguém para dar né? E o dono do imóvel deu Foi flexível? Foi bem flexível. Ele falou assim, não, tudo bem, eu te seguro um mês, né? Aí ele segurou 1 mês pra mim. Aí depois, não teve, né? Mais. Porque aí depois ninguém sabia quando que ia abrir, né? Ficou todo mundo
incerteza. Daí eu fui reformando, correndo atrás, abri praticamente o salão por e-mail. Né? Era mandando e-mail para o City Hall, o pessoal passando documento e tal. Consegui montar o salão. Os bichos, arrumou um jeito, fez acontecer. Gente, não foi fácil, não. Nossa Senhora. Qual foi a sua maior dificuldade? Foi essa? Eu acho que foi. Foi a decisão de eu empreender no meio de uma pandemia. Eu falei, meu Deus do céu, o que de pior poderia acontecer, né? Falei, fecha tudo. Aí, passei. Foi assim, 3 meses assim, intensos, sem poder trabalhar, muita ansiedade, né? Que você quer abrir o seu espaço e não poder trabalhar. E quando abrisse também, teria que ter a capacidade limitada. Foi bem desafiador isso aí. Imagino. Foi. Mas, graças a Deus, depois que abriu tudo, quando liberou, né, pra gente abrir, aí, minha filha, tava todo mundo sem fazer cabelo, aí foi aquele... Eu não tinha nem como. O pessoal voltou mesmo pesado. Foi ótimo. Bom que você já tava com o salão pronto, perfeito. Quantas cadeiras que tem nesse salão? Agora tem 5. Meus parabéns. 5, obrigada. 5 cadeiras. Tenho 2 salas de uma estética, outra de manicure, que eu alugo essas salas. E as 5 estações, né? Que legal. Plus maquiagem também. O que você fala pra Ana Vaz, jovem, que tá lá no Brasil e pensa um dia de empreender na terra do Tio Sam, na área de estética? Aperta o cinto, Aperta o cinto e vai, que vai dar certo. Vai. Por que você fala que vai dar certo? Porque tem muita incerteza, muito medo, né? A gente fica com medo de não dar certo, baseado em coisas que deram errado, né? E a gente fica com medo de fracassar de novo, meu Deus, e se? E às vezes você para, né, por causa do medo. Vai com medo mesmo que vai dar certo, né? E confiar em si também, aguentar o tranco. Porque tem muita coisa que passa... Bem psicológico pronto, né? Psicológico. Pra dar errado, que vai dar errado. Não é imaginar que vai dar errado, tipo assim, vai dar errado. É se preparar. Se condicionar para aguentar porrada. Isso. É criar caminhos, né? Válvulas ali, né? Para você... Não, se der errado esse caminho, eu vou por esse. Planejamento também tem isso, né? Você pensar que pode dar errado e o que você vai fazer se der errado. Não ficar, se der errado, eu vou desistir. Eu paro por aqui. Não. Se der errado, você começa de novo. Você faz de novo. Você vai... Você sabia que a indústria de beleza global, o total da indústria de beleza global, o mercado todo, é 262 bilhões de dólares? É um mercado muito promissor. E aí a dos Estados Unidos é 93 bilhões de dólares. Então, se você pegar aí 1/3 ou mais do mercado de beleza do mundo, acontece aqui na terra do Tio Sam. Loucura, né? Muito bom. Então, o que você fala para quem tá acompanhando? A indústria de estética tem muita oportunidade, não tem? Muita oportunidade. Demanda? Nossa, gente, demanda também. Muito. Eu penso assim, você cria demanda. Hoje em dia, a sociedade impõe isso, né, na mulher e hoje em dia nos homens também. Os homens também estão ficando cada vez mais vaidosos, né? E não tem nada a ver com sexualidade. Tá? Você quer dar risada agora? Você quer dar risada? Vamos dar risada agora. Então, tem um professor da Stanford que chama Hubman, o Dr. Hubman. Sim. E aí agora virou uma coisa que fala que o homem de meia idade tá nessa frenética agora de beleza, né? Então, antigamente, esse marketing era só pra mulher. E aí agora virou esse negócio do homem tomar suco verde, tomar banho gelado. Como é que é? Suco verde, banho gelado e proteína. Virou modinha, você já viu? Aí chama de Hubman Husband agora nos Estados Unidos. Tem um nickname. Agora eu vou dar um Google. Vou te mandar TikTok que você vai ver. Vou focar nisso aí agora. É muito engraçado. Obrigada pela dica. Aí toda vez que você vê o cara, como é que é? Proteína... Iogurte grego, suco verde gente. Eu esqueci outro negócio. É esse professor da Stanford. Ele tem um podcast. Sério? Eu tava lendo uma matéria no New York Times que é muito engraçado. Aí minha esposa tava me zoando, né? Ela falou assim, você tá virando um Hubman Husband agora. Eu falei, não, peraí. Eu não tomo banho gelado aí. Suco verde vai. Iogurte grego também. Não, mas essa cultura é sensacional. Como que o marketing percebeu que há 20 anos atrás era só mulher que eles focavam, né? Nessa beleza. Sim. E aí pegou o homem agora. Homem também. Você vai na aisle de homem, cara, a quantidade de produto que tem. Tem muita coisa pra explorar aí, tem muito serviço pra explorar.
Também é uma área que... Em Goiânia, você sabe, em Goiânia tem barbearias, assim, luxuosíssimas. Eu vou só no Edom lá, no meu brother. Já ouviu falar da Edom Barbearia? Não. Nossa, eu vou lá pra cortar o cabelo, sair de lá com massagem, sobrancelha feita, com roupa, sabão. Exatamente. Sem contar, assim, todo um club, parece um clubhouse, né? Você tem sinuca, você tem bebida. O homem vai pra lá e fica ali um momento ali, moço, né? Tem aquele momento dele, igual as mulheres têm. Lá no Marista, lá, o Edom Barbearia, quando eu vou lá, eu vou falar pra você. E assim, dá vontade de você ficar lá metade do dia. E você tá ali, você tá gastando. Não, que isso. Você tá consumindo uma goiana ali, né? bruta pra lavar seu cabelo ali, fazer uma massagem na cabeça, outro pra passar um perfume, né? Você sai dali já... Quando eu tava no Brasil, a minha ideia... já prontinho pra descer pro Madalena. Antes de eu vir pra cá, eu tava com uma ideia de abrir, em 2015, hein? As barbearias nem tava bombando ainda. Eu pensei, acho que eu vou abrir um lava-jato com uma barbearia. Porque aí, né? Os caras vão lá, porque lava carro, eles passam o dia inteiro ali lavando carro, já senta ali, vai fazer o cabelo, vai consumir ali. Mas era uma ideia que hoje em dia... Tá bombando aí, moço, falando um negócio pra você, acho que você abrir um lava-jato com cabelo, com barbearia aqui em Boston, funciona? Funciona. Ué, tô te falando. Aí, ó. Se você abrir ali em Lexington ali, eu vou falar, ô Romilson, se você quiser sair de Goiânia aí, Romilson, se vir aqui pra Boston aqui, ó, Romilson da Edom Barbearia, nós abrimos um lava-jato com a barbearia, gosta de Goiânia e vai bombar, ué. Exatamente. Porque já pra lavar carro ali na região de Uber, em Lexington, é um canseira. Sério? Enfim. Mas, que legal. E o salão hoje tá bombado, porque foi assim que a gente achou. Meus parabéns. Sim, obrigada. E eu fico muito contente de encontrar mais outra goiana de sucesso aqui na terra da Tio Sam. Resiliente. História sensacional essa sua. Você seguiu os passos dos seus pais, cristão também? Você evoluiu? Como que você se vê hoje? Gente, isso é tão complicado que hoje eu... Tipo assim, fui criada na igreja evangélica, mas hoje eu não frequento mais igreja evangélica, né? Mas a minha pergunta vai além disso. Qual foi a sua conexão espiritual durante esse momento que você passou? Sempre com Deus, sempre. Qual foi o impacto? Eu acho que religião não tem nada a ver com conexão espiritual. Sim, não. Igreja é uma coisa, casa é outra, conexão. Mas isso, às vezes, as pessoas ainda têm essa conexão. Igual, às vezes eu falo, não vou na igreja, a pessoa já olha assim, né, desviada. Eu penso que essa conexão, ela é o tempo todo. Sim. O teu tempo todo ali, qualquer coisa, eu falo... Na vida do empreendedor é fundamental, Fundamental. Não é? Você precisa de algo para te dar uma força, você precisa de algo para você acreditar, né? Então, para mim, sempre foi isso. No dia que fechou toda a pandemia, que fechou tudo por causa da pandemia, eu falei, Deus, o Senhor abriu a porta, me mostrou por um motivo, eu não vou parar. Eu vou acreditando que vai dar certo. E assim... Um outro fator, essa integração cultural, porque você veio com aquela bagagem do Brasil, mas você chegou aqui, os produtos é diferente, as coisas é diferente. Como que foi essa integração? Foi importante para você? Foi, para mim foi um conhecimento muito grande, porque no Brasil a gente trabalha de uma forma diferente, tudo é diferente. Sim. É muito diferente. Quando você chega aqui, você tem um choque, você fica assim, uau, parece que eu não sei nada. Inclusive, é uma coisa que eu vejo muitas pessoas... Até comunicação com o cliente, né? Comunicação também. As pessoas chegam aqui e ficam com medo de executar. Eu conheço muitas cabeleireiras que hoje estão na área da limpeza. Por insegurança, por medo de fazer, não, aqui é diferente. Parece que é tudo diferente, né? Mas se você ficar pensando assim, você trava e vai desperdiçando seu talento. Você tem um talento e está aí. Não que a limpeza seja ruim, mas, se você tem um talento, usa ele, né? E tem medo de desenvolver por causa disso, que é desafiador. E aí vem a minha próxima pergunta. A língua. A educação. Qual a importância dela para você ter o sucesso que você tem hoje? Essencial, sempre. O que você fez diferente? Eu fiz... O que eu acho que eu fiz diferente? Quando eu cheguei, eu assistia muito curso. Muito curso online. Tudo quanto é curso eu comprava, assistia, reproduzia. Eu não ficava parada. Sempre desenvolvendo. Né? Sempre eu aprendi ali, tudo, eu ficava. Até hoje eu faço muito curso. Eu não paro de fazer. Um dos fatores que te levou ao sucesso que você tem, sem dúvida nenhuma, educação também. É o segredo. Nessa área você não pode parar. O mercado da beleza ele é muito rápido. E é muito moda, é tendência. Então você tem que estar antenado. As coisas mudam. Se você ficar ali empacado
naquela técnica, você vai perder seu cliente. Ele vai procurar um outro profissional que está mais antenado, que está mais, né, por dentro das técnicas. Então, você tem que estar ali sempre fazendo curso, sempre conhecimento, porque muda. É muito diferente. Muita gente fala, empreender com filhos é difícil. Você que foi mãe cedo, certo? Qual que foi o impacto da família na sua vida de empreendedorismo? Principalmente aí nos últimos anos com a pandemia. Eu penso que filho, para mim, nunca foi impedimento para nada, né? Tem gente que usa desculpa. Né? Eu não faço isso porque eu tenho filho. Para mim, elas são a minha motivação. É para elas que eu trabalho. Né? Então, é por elas que eu tenho que crescer, eu tenho que dar exemplo de ser empreendedora, eu tenho que dar exemplo de uma pessoa que deu certo na vida. Né? Forte. Então, é isso além de tudo. Então, filho não pode ser a sua desculpa, tem que ser o teu motivo de ir. Né? Você está com um ser humano ali crescendo, desenvolvendo, vai ser um adulto, vai ser uma pessoa, você tem que criar essa pessoa para o bem, pessoa inteligente, que vai usar os seus talentos, né? Então, filho, para mim, não foi desculpa. Eu cheguei aqui, já botei ela na escola. Enquanto ela não estava na escola, eu estava trabalhando em casa, né? Fiquei trabalhando em casa. E se precisar levar para o salão, eu levava. Sempre foram minhas companheiras. Minhas filhas sempre andaram junto comigo, sempre ali. Não abandonei, sabe? Desde nova, sempre comigo, em todo lugar que eu ia. Eduquei para se comportar em qualquer ambiente. Para encaixar em qualquer ambiente. Não, você vai comigo, você vai ficar quietinha, bem comportadinha. Em todo lugar que elas iam... Minha mãe fazia isso também, só porque é através do cascudo. Eu só precisei no início. É só no início, na fase, só no pinicão ali, ó. Isso, só uma colherzinha de pau assim, ó. Eu quero te agradecer muito pelo seu tempo, por ter tirado esse momento pra gente gravar esse episódio. Esse episódio rico de conhecimento. Eu sou muito grato por ter conhecido você, escutar a sua história. Eu tenho certeza que quem acompanha a gente aqui vai gostar também. Que bom. Uma das perguntas que é muito importante pra mim, que o nome do podcast é Imigrante Rico. E muita gente pensa que a gente só vai trazer gente rica aqui, que chega de Lamborghini ou de jatinho, já encosta ali. Não é isso. Porque a riqueza na terra do tio Sam, ela é bem ampla, né? Sim. A gente vê aí que os ricos aqui andam de Toyota, Camry e de chinela. Para você que tá aqui esse tempo todo, já se desenvolveu, atingiu o sonho americano, vamos falar assim, né? Porque muitos gringos não têm o que você tem hoje. Isso. Muita gente formada não consegue o que você tem. Então, você é exemplo que é possível. Sim. Com 2 crianças, pouco inglês, é possível. Qual que é a definição de riqueza para a Aninha Vaz? A riqueza é você poder ter qualidade de tempo, qualidade de vida, você ter tempo para você conseguir, né, alcançar os seus sonhos, mas não perder a sua essência, principalmente. E poder ter aquele tempo de estar com as pessoas que você ama, porque eu vejo muita gente sacrificando muita coisa, né, em prol da riqueza. E às vezes nem sempre a riqueza é o dinheiro, né? A riqueza está nas coisas simples, ao meu ver, né? Não adianta você ganhar o mundo e perder. Demorou um pouquinho para me aprender isso, mas eu concordo com você. Muita gente, a gente demora muito. Inclusive, eu aprendi isso aqui, né? Vendo a história de outras pessoas, né? Que as pessoas às vezes trabalham muito. Né? Quando eu cheguei aqui, eu trabalhei muito. Hoje em dia, eu já estou mais trabalhando menos, né? Mas as pessoas trabalham muito e acabam perdendo o essencial. Aí não adianta nada. Chega na riqueza, aquela coisa vazia. Caraca. Né? Então, eu acho que não é carro, né? Não é bens. Óbvio que você precisa disso, né? Você precisa criar essa estrutura para sua família, para você ficar tranquilo. Mas riqueza, para mim, é você ter saúde, ter a oportunidade de estar com os seus, com as pessoas que você ama, tendo qualidade de vida. Para mim é isso. Sensacional. E agora fecha aí assim, ó, olhando para a Aninha lá, que tá pensando de empreender, essa que tá aqui mesmo nos Estados Unidos. Você já falou isso várias vezes aqui, só porque eu quero reenfatizar mais uma vez e fechar aí. Para aquela que não acredita nela, o que você fala para ela, Ana? Olha para a câmera aí, entrega para ela aí. Meu amor, acredita em você, não desperdice o seu potencial. O medo é uma coisa natural, porque ele te protege de muitas coisas. Mas se você tiver medo, vai com medo mesmo. E aquele friozinho na barriga é gostoso, vai que dá certo. Não para, não. Show.
Gente, que episódio foi esse? É sempre bom trocar e aprender com as pessoas, mas com alguém que veio do mesmo lugar que você, né? Apesar de ter sido do Pará, Goiânia meio falso, mas tô brincando, ó. Foi sensacional. Comenta aí, curte, deixa sua opinião e manda pra alguém que está na área de estética, que quer crescer, que quer desenvolver, que precisa de escutar essa história aqui, porque mãe aos 16 anos, empreendedora, fez faculdade, não deu certo, correu atrás, teve a segunda filha e veio parar aqui na terra do Tio Sam. É sensacional. Se você não acompanhou tudo isso, pulou, volta lá e escuta de novo, porque vale a pena. Até o próximo episódio. Obrigado. Obrigada. Você quer deixar uma mensagem pra alguém aí? Se você tá com medo, meu amor, se joga. Porque eu vejo que as pessoas têm muito medo. Se joga, acredita no seu potencial. Não ouve o que as pessoas falam, que não vai dar certo. Vai dar certo. Foca e vai. Boa. Obrigado. Até o próximo, gente.